Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa dessa semana vamos relembrar dicas importantes para garantir um carnaval cheio de boas memórias. Todo ano esse período de folia traz tantos momentos alegres, animados, muita descontração por todo o Brasil, mas não dá para esquecer que é preciso ter cuidado, gente. Hidratação, boa alimentação e muitos outros cuidados são básicos, mas muitas vezes esquecidos. A diversão é essencial e é possível sim aproveitar o carnaval do início ao fim sem passar perrengue. E para a gente falar mais sobre esses cuidados, eu recebo hoje aqui no Jovem Pan Saúde a neuropsicóloga, a doutora Marcela Bianca. Doutora, bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E também a doutora Nicole Queiroz, cardiologista e coordenadora do pronto-socorro do Hospital Público do Ipiranga. Obrigada pela presença, doutora. Bem-vinda também. Obrigada, eu agradeço o convite. Vou começar com você então, doutora. O que é mais importante trazer de orientação para quem vai pular carnaval, para quem já está pulando, alguns já estão na folia? Já está rolando. O que é mais importante para a saúde nesse momento? A primeira coisa, você fala para mim, você precisa de uma palavra, água. Hidratação é o mais importante. A primeira coisa, hidratação, porque a gente acaba se perdendo. Gente, pessoa normal, tá numa festa, se empolga, alguns consomem bebida alcoólica e o álcool desidrata com maior facilidade. Então vamos nessa e a gente traz às vezes com uma simples desidratação casos graves como até infarto. Sim. Então, o mais importante, água. Depois disso, alimentação. Lembrar que não é só beliscar, não é comer bem. O corpo precisa de energia para você pular, para você virar à noite, porque as festas são à noite, né? E com isso você acaba alterando totalmente seu cortisol, altera a sua pressão, a frequência cardíaca. Então, se você tiver comorbidade, o que é uma comorbidade? Algo que possa levar você à morte. Obesidade, sim, não é estética, leva à morte. Pressão alta, diabetes, colesterol. Ai, doutora, mas é só o início. Não, mas é o início de um corpo inflamado. Numa situação que você já está em extrema, afinal, ninguém vive de carnaval todo dia, né? Não, pulando. Então, o teu corpo não aguenta. Ah, doutora, eu faço crossfit todo dia. Ah, doutora, eu faço academia. 1 hora por dia, né? Isso é... Não, mas assim, exato. Todos os dias. A minha subespecialidade é cardiologia do esporte. Então, eu acho que o que é o mais fácil no consultório é emagrecimento e condicionamento. E eu sempre explico isso, gente. O pico de energia que você dá no dia, que o seu corpo está acostumado, você sai totalmente nos períodos assim, os picos do ano, que é Natal e Ano Novo, porque você vai fazer uma alimentação exagerada, você vai beber, mesmo que seja água, além do que está acostumado, assim, a gente muda a dinâmica do seu corpo. E o carnaval, não tem jeito. Muita água e uma alimentação saudável e numa quantidade importante para quem vai consumir muita energia. Mais alguma orientação, doutora? Olha, como você mesmo começou falando a respeito de ter boas memórias, a gente tem que entender também a questão de, fazendo todas as sugestões da doutora, a gente consegue também diminuir, se atentar ao uso da bebida alcoólica, porque afeta na cognição, né? Como especialista em memória, a gente sempre fala, a gente lembra de situações, só que desde que a gente está ali no momento vivendo aquilo. Quando o álcool, né, passa um pouquinho, aí doutora, pronto. então essa história é verdade. Bebi demais e não sei o que fiz ontem. Isso é verdade? É verdade. Porque eu nunca acreditei muito nessa história não, viu? Nossa. É verdade. Porque realmente você não tá... Se você não está naquele momento prestando atenção, porque todo o processo de memorização, ele precisa ter o fato da atenção. Se você não está naquele momento prestando atenção, né, vivendo aquela situação, porque o álcool deixa você em outro estágio, você não vai lembrar. Isso é verídico. Aí depende muito dos fatos. Então, pra gente ter boas memórias do carnaval, é bom manter todo esse equilíbrio, né, toda essa atenção, pra também depois não ficar com aquele excesso, né, o pós-carnaval, tipo, a mente, eu não lembro o que eu fiz, o que será que eu fiz, aí lembra toda aquela questão da memória, né? Doutora, tem algum ponto, assim, não sei se isso é particular de cada um, se muda
muda de uma pessoa para outra, mas você começa a beber, né? Ingerir bebida alcoólica. Aí tem aquele ponto em que você fala, poxa, eu podia parar aqui, porque eu estou começando a sentir alguns efeitos não tão agradáveis. Existe algum ponto de atenção, de alerta? Olha, se você sentir isso, começar a se sentir assim, é melhor parar. Então, a gente nota que cada pessoa funciona de um jeito. Não tem regra, né? Não tem uma regra, mas cada um precisa identificar qual que é o seu limite, né? A gente precisa entender qual que é o limiar daquela pessoa. Será que ela começa a sentir um calor, porque às vezes pode vir, né, aquele calor, ou quando ela vê que ela está mais falante, enfim. Mas mantendo a hidratação, a alimentação, mantendo assim, aproveitar ali da melhor forma, mas para fazer com que lembre daquele momento, a pessoa tem que identificar qual que é o seu limite. E o ponto, às vezes a pessoa não consegue identificar isso, então deixe que alguém próximo fale, olha, aí você já passou do limite, olha, aceita sugestões, sabe? Porque quando a pessoa bebe, aí é um problema. Esse é o problema, a pessoa perde a crítica e não fica aceita. Vulnerável. Sim. O problema da vulnerabilidade, principalmente em grandes festas, são as outras drogas assim que vêm associadas. E cada vez mais a gente vê o sintético entrando nas festas. Falar sobre isso. E isso faz parte do meu dia a dia como professora de emergência, como tatuante da sala de emergência. Eu coordeno e fico com os alunos lá. Todo final de semana, começa quinta-feira, a gente já tem os excessos, porque o álcool hoje, a forma que eu explico, é uma porta para que você fique vulnerável a experimentar, ou se já usa, usar em excesso, e você termina na minha sala de emergência, porque desidrata, convulsiona, faz crise hipertensiva, eventualmente pode ter um sangramento cerebral, tem outras coisas junto, sofre acidente porque perde o equilíbrio, bate carro. Tomem muito cuidado. O excesso de álcool acaba te levando à desinibição, deixa vulnerável para que você acesse outras coisas. E aí começa a acarretar. Eu brinco, empilhou o problema. São vários dias de festa, Sim. Né, doutora Nicole? Não é um dia só. E às vezes nem é só à noite. Tem gente que começa na matinê, vai à tarde, combo, vai né? à noite. Estão vendendo combo de dias seguidos. Sim. E aí, para aproveitar durante, a gente está falando assim, de pegar leve na bebida, de comer bem. O pós também é um problema, né? Ainda que você não tenha tantos excessos, você amanhece um pouco mais fragilizado, né? Sim, e aí, como mudou seu, isso? assim, olha, fisiológico. Por que eu gosto de explicar de fisiologia? Porque faz sentido e você não tem que entender. É porque a doutora falou. Então, você vai mudar o hormônio principal, que eu vou falar de cortisol. O cortisol é o hormônio do alerta. Então, se você não dorme, você não produz melatonina. Então, você não vai ter sono. Ou, quer dizer, produz em baixas, você vai dormir mal, vai reter líquido. Então, a sensação é sempre de, quando você sai de uma festa, nossa, engordei. Além do líquido que você ingeriu, engordei. Inchaço. Não dormiu. A privação de sono é uma coisa terrível. Pode reparar que se você não dorme bem, você vira uma péssima pessoa pela manhã, acorda de mau humor, a memória fica ruim. Não vou falar nada sobre isso, doutora, porque eu acordo às 2h30. Coitados dos meus colegas quando eu chego aqui. No ódio, vestida no ódio, eu falo esses vezes no hospital, cheguei, mas só o corpo, a alma ainda não. Sim, me dá um tempo. É normal, isso é hormonal, a gente explica isso, o fisiológico. Então, a pessoa fica com a alteração do cortisol, a pressão fica uma bagunça, a frequência cardíaca uma bagunça, o acúmulo de líquido e, principalmente, que ficou de pé, no membro inferior é gravitacional. Então, deita, dorme. Chega em casa, toma um banho, se possível, né? Toma um banho, continua bebendo água, alimentação leve, porque você vai deitar. Se eu vou deitar, a alimentação vai ficar parada no estômago, no esôfago, e isso vai propiciar refluxo. Nossa, doutora, pois é. Daqui a pouco ninguém mais vai querer pular carnaval. Não, é só ouvir e assim, programar. Dosar, né? Dosar. Porque uma coisa Equilíbrio. que é muito comum no pronto-socorro é pneumonite química. Então, a pessoa bebe muito, e depois cai em qualquer lugar para dormir. Esse Ela é o coma? aspira.
Ou é Às outra vezes coisa? nem entrou em coma. O coma é a ausência de resposta, né? Então, ele respira, ele tem o coração batendo, mas ele não tem nível de consciência. Ok, excesso de álcool. A gente fala libacel alcoólica, hidrata, deixa ali, vamos aguardar. Eventualmente, eu preciso fazer proteção de via aérea, preciso entubar, mas não é uma coisa comum. O problema é bebe, fica caído em qualquer canto. Caiu em qualquer canto, ele começa a aspirar o líquido gástrico. Você fica muito tempo sem se alimentar, você produz mais líquido, mais ácido, e ele começa a voltar. E que você volta, vai pro pulmão. Sim. E aí faz a pneumonite química. Entendi. Que é pós-álcool. Então, assim, se você for cair de bebida, cai num sofá com elevação para não voltar líquido e a gente diminuir os seus problemas. Isso vale para quem está acompanhando aqueles que gostam de beber mais, Sim. né? Falando ainda dessa questão de bebida, doutora Marcela, a gente percebe que nem todo mundo precisa do álcool para conseguir entrar no clima. Então, mas aí nós temos uma questão, né? Nós temos para a pessoa, ela acha que para ela estar socialmente esse é o ponto. Incluída, ela precisa, tipo, estar com ânimo ali como de todo mundo. Segurando nem que seja uma garrafinha a noite toda, mas ela tem que estar lá se sentindo incluída. Seria isso. E Lívia, eu vou te falar uma coisa. Depois da pandemia, a gente nota o quanto que o prejuízo das pessoas de se relacionar social teve uma queda. As pessoas estão com o limiar mais baixo de estar com outras pessoas, entendeu? Então aí elas ficam com um pouco mais de receio. E se você tem receio, o que você vai fazer? Automaticamente querer entrar no uso da bebida ou de outras substâncias para você sair desse nível de consciência que te prende. Porque a nossa mente, ela fica ali te controlando em situações de perigo. Só que se você sai dessa consciência, você não observa que você bebeu mais, você não observa que você está numa situação de perigo. Então, ter uma mente mais em alerta ali é legal para poder mostrar até esses níveis da bebida. E uma coisa importante, né, que vocês disseram, a respeito do sono. O sono é muito importante. Então, assim, ter o tempo do sono durante, tipo assim, foi no carnaval, aproveitou, independente, chegou no horário, tenha o horário de sono, né? Feche o quarto, deixa que realmente esteja o mais escuro possível, por mais pode estar na manhã, para produzir mais melatonina e conseguir, assim, ter uma tranquilidade, assim, o cérebro funcionar melhor, né? E lembrar uma coisa, quando a gente pensa em questão do sono, a gente está falando de humor também. Aí é uma questão do pós, que a gente pode trazer isso. Como que vai alterar o humor do pós? Como que a pessoa fica pós-carnaval, dependendo de como teve todos os comportamentos ali do dia, né? Sim. Durante todos os dias de folia, vários comportamentos, alimentação desregrada, bebida também totalmente desregrada. No fim das contas, isso pesa psicologicamente, né, doutora? E como lidar com isso, então? Essa questão do humor e até daquela consciência pesada que muitos falam, né, entre aspas. Então, o ideal é essa que principalmente não deixar pesar. Não deixar pesar. Essa questão do equilíbrio, porque depois que pesou, né, o que a gente pode fazer? Olha, a situação quando a gente olha para um carro, a gente tem o retrovisor, que é o que passou, menor. Então, assim, a gente não vai ficar se atentando àquilo que passou. Passou. Agora, o que você vai fazer daqui para frente? Sim. Qual que vai ser seu comportamento agora? Tem situações que você vai ter que saber que toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma consequência. Então, se você já sabia disso, ok, vamos lá, reage e toca para frente. Não adianta ficar passando, olhando, mas aconteceu, eu fiquei com uma outra, sabe aquela pessoa, eu fiquei com uma outra pessoa na frente da pessoa que eu gostava, sabe aqueles comportamentos bem executivos assim, que você fala disfuncionais? Lascou. Deu ruim. Não deu certo. Então, assim, tenta realmente manter essa questão da água, como ela começou dizendo, a doutora Nicole, vamos tomar água, né, fazendo durante o uso da bebida, durante todo o processo, porque vai dando aquele equilíbrio, né? Sim. E assim, passou, agora as consequências, né? Tem que
estudar formas de ter acesso à água, por exemplo, porque em Brasília todo mundo... Pois é, aí, doutora, aqui em São Paulo, a prefeitura disse que vai disponibilizar a água à vontade para as pessoas. Mas também, né? Depois dos últimos acontecimentos em shows. Exatamente, mas nem toda a prefeitura está atenta a isso. A gente nem sabe como vai funcionar isso aqui em São Paulo também. Então você leva uma garrafinha, só que você vai beber horas e horas. Você tem que saber... Aquelas canecas que fica pendurada. E tem que saber onde buscar essa água, né? Exato. Não dá para deixar de beber. Tem que tomar cuidado realmente onde você vai beber água, porque você pode voltar com uma boa gastroenterite, que é uma diarreia do cão por conta de água não tratada. Porém, gente, assim, né? A regra do jogo. Todo bônus tem um ônus. Tomem cuidado, observe o local. Você vai comprar um bloquinho ou vai no show de rua, observa onde você está indo. Se tem um bar, um lanchonete para comprar uma água lacrada. Isso é um investimento que precisa para manutenção dessa festa de forma sadia. E já ouvi também, doutora, quem abre mão de beber álcool e até água para passar horas e horas na folia sem sentir vontade de fazer xixi, porque é um outro problema. Sim. Isso também pode acarretar vários problemas para a saúde, ainda que você não beba álcool. Porque você vai desidratar mais rápido. Veja só, a perda vai ter que, de alguma forma, eu tenho perda não é só o xixi, a diurese, pela respiração, pelo suor. Então você vai beber álcool, sim, você vai alterar o seu hormônio diurético. Ele vai ficar ali excitado, tipo, vamos fazer xixi, porque é o mecanismo do álcool. Da água tem menor impacto, mas veja, muitas vezes você vai beber água e tá lá na folia e não tem vontade de fazer xixi. Por quê? Porque você tem uma sudorese profunda. Isso é homeostase. Isso é a forma do corpo manter a empresa funcionando. Então, se você for beber álcool, sim, você precisa ter acesso a um banheiro químico, pelo menos. Meninas, principalmente a gente que tem a anatomia, a uretra menor do que dos homens, leve papel higiênico na sua bolsa. Porque precisa lavar a mão. Seria excelente se tivesse água e sabão. Você não tem álcool. Tem aqueles pequenininhos que cabe na bolsinha. Então você precisa, tem assalto, gente. Assim, eu tô aqui para salvar o mundo, tô aqui tentando salvar você. Eu sempre recordo meus pacientes e faço isso comigo também. Também em qualquer lugar vou fazer um passeio com um cachorrinho ou a cachorrona, que nem a minha. Eu coloco a bolsinha. Não tem como. Você precisa de artigos básicos. Não tem como. Vou botar um abadá, óculos escuros e vou na sorte de Deus. Não é bem assim. Você precisa se cuidar para que você tenha a manutenção do seu corpo sadio, que você possa ir para outros carnavais. Doutora Nicole citou agora há pouco, doutora Marcela, a questão das drogas, para além do álcool, que é uma droga também, mas aquelas drogas ilícitas, que tem um efeito mais pesado no organismo. Tem que estar atento a isso também, né? Muito. É a chave de entrada, normalmente, a bebida, né? Porque se você sai da consciência, você tá a um passo para usar essa questão da droga. E tem que tomar muito cuidado, gente, a respeito do copo, se ele estiver destampado, estiver próximo, com quem pegar a bebida, porque a gente não sabe o que pode colocar ali dentro. A gente tem que, assim, ficar muito atento, porque tem gente próximo, né, que pode colocar essa bebida, algo na bebida. Bola de Cinderela. Isso acontece muito ainda, né? Muito, porque você acaba dominando o corpo da pessoa com algumas drogas. A gente faz o efeito de dissociação. A pessoa esquece, ela dissocia a mente dela, ela responde a comandos, mas ela não tem consciência. Passa a chave do banco, adentrar a sua casa, roubar tuas coisas. Isso acontece algo pior, né, doutora? Exato. Fora a vulnerabilidade de estupro e morte. Exato. A gente pode chegar até um transtorno pós-traumático, né? Depois de uma situação assim, a gente não sabe o que pode acontecer ali depois do uso da bebida. Então, assim, o psicológico, ele é afetado, porque nós temos que entender o seguinte: quando a gente está sob alguma bebida ou alguma droga, que você tá ali na excitação, isso vai chegar um momento que o corpo, ele vai dar uma baixa e vai ser aquele pico, né? Teve aquele pico e depois vai ter aquela baixa. E a pessoa tem que saber lidar com isso. E normalmente as pessoas não sabem. Como que eu vou lidar depois daquela euforia com, que eles falam, com a depressão? Não é uma depressão, é um sintoma ali mais depressivo diante de toda essa euforia. Então que a gente precisa olhar muito bem para isso, e que
identificar que após o carnaval é preciso ter um dia ali, pelo menos, ou um período para poder se recompor. Tanto a questão mental, né, psicológica, como a parte mais física, né, doutora? E como tentar se recompor? Exatamente. Eu quero saber desse detox, tanto na área da doutora Nicole, como na sua também. Nessa parte de neuropsicologia, como fazer esse detox, doutora? Então, primeiramente, a gente precisa entender que o momento é sempre o agora, né? Então, o que aconteceu? Vamos tentar levar boas lembranças. A nossa mente, ela tem muito poder. Quando a gente pensa em algo positivo, você pode ver que as coisas dão muito certo. Então, quando a gente fala, só tentar para uma semana de reclamar. Sempre agradece, para você ver como as coisas vão fluindo. Faça o teste. Vou fazer. Fica a dica. E aí, então, o que acontece com isso? Depois que passou tudo, não adianta assim. O que foi de errado, ou a gente aprende, ou a gente acerta. Mudar o passado a gente não muda. Então não adianta ficar remoendo. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro detox mental. Não adianta remoer o passado. Aprendeu, olha, eu sei, não vou fazer isso, e tentar trazer as boas lembranças. O que foi bom? Eu estive com uma pessoa que eu não encontrei, fazia tempo. Então tentar ver esses momentos positivos. Porque a memória, a gente só memoriza o que tem emoção. Lembrando, tem emoção tanto positiva quanto negativa. Então a gente tem que desfazer dessas emoções negativas, colocá-las como aprendizado e deixar as lembranças positivas mais ativas, entendeu? Que aí você tem uma disposição, você melhora o seu humor, até mesmo para continuar, voltar ao trabalho, voltar aos estudos, o que precisa ser feito. Maravilha. E em relação à hidratação, à alimentação e outros cuidados, o que a gente tem que estar atento no pós, doutora? Então, já esgalhou tudo, chorou, sofreu, beleza. Então agora é a hora de a gente recomeçar. Sim. Reset no corpo, dormir, precisa dormir. Banho, a gente precisa falar de higiene. Lembre-se que doenças do coração pode vir da má higiene de boca, de dente, endocardite, afins. Então, vai lá, dá um up. Dormiu, come coisas leves. Lembra do que eu falei do estômago, de encher, de você para facilitar a digestão e relaxar, pelo menos um dia, se possível, um período. Dorme, assiste uma televisão, come algo leve, bebe água, pequenos esforços para que permita que seu organismo, seu corpo se recomponha, para que você esteja pronto para o dia seguinte. O que é comum acontecer? Vou lembrar da minha época de adolescente, que isso não existe mais na minha vida. Você passa horas na folia, sem comer nada. Ainda que você se hidrate relativamente bem. Aí no final da noite, você pega o seu grupo de amigos e vai para aquele lanchão, entre aspas. E vai no hambúrguer cheio de bacon, com gordura. O que pode acontecer com um organismo desse que ficou sem comer horas e horas o dia todo? E a hora que vai comer, opta pelo pior possível, doutora. Você vai virar meu cliente do pronto-socorro. Vai diarreia, náusea, vômito. Com isso tudo, desidratação. Então, assim, o que a gente... Tô me lembrando aqui, o podrão. A Nai, diretora de TV, o famoso podrão. Assim, todo mundo gosta do podrão. Gostoso, porém, tem que saber que você vai subir o risco. O mais comum, o que lota meu pronto-socorro pós-carnaval? Diarreia, que a gente chama de jeca, que é gastroenterocoliite aguda. Como? Jeca, a gente fala. Gostei. Gastrite. O povo odeia. Os pacientes falam assim, o médico fala que é uma virose. Mas meu amor, sinto muito. Ou é vírus ou é protozoário, mas você ficou com uma jeca. Gastroenterocoliite aguda. Desidratação, bem comum, e distúrbios de sódio e potássio, que é inerente ao equilíbrio do organismo, da desidratação. Meningite, gente, principalmente viral, tem muita gente junto. As mononucleoses, doença do beijo, que vem às vezes como uma dor de garganta, um linfonodo aumentado e acaba indo parar. E as doenças sexualmente transmissíveis. Não dá para fechar sem falar disso, gente. Não tem. Ainda é uma preocupação muito grande. Eu tenho muita preocupação porque nós estamos com liberdade sendo confundida como permissividade. Então eu sei que você é dona do teu corpo e você pode fazer o que você quiser. Só que o ano passado, o esgotamento dos PrEPs, que são tratamento pré-exposição ao vírus do HIV, foi assustador em mulheres. Nós não estamos falando que você não é dona do teu corpo. Agora, se você toma
medicação porque você pode ter uma situação de risco, significa esse aumento que você não pensou nas outras coisas. Hoje, como médica, te digo que é dos males o menor. HIV e hepatite C tem tratamento. Tem doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, clamídia, gonorreia, entre outras vaginoses para as mulheres, principalmente granulomas venéreos, que pode transformar em câncer, tipo HPV. Sim. Assim como a gestação não é doença, mas veja só, vamos falar de economia, tá super difícil, viu a polêmica do arroz essa semana? Pensa para 2. Sim. Lembra que a mulher moderna que trabalha, você não vai conseguir seguir só em casa amamentando com um pai que você não sabe quem é. Porque se você soubesse quem era, você não estava tomando PrEP. Sim. Fora Vocês não têm uma relação. Né? Exato. Então, assim, é um gasto muito grande e eu não sei se é necessário neste momento na sua vida. E eu queria falar um pouco dessas questões também psicológicas envolvendo essas DSTs e esse envolvimento sexual que às vezes extrapola o que é interessante e benéfico. Olha, começa aí muitas vezes pela autoestima. Às vezes as pessoas acabam se submetendo a algumas situações de perigo, que não deixa de ser, a partir do momento, né, que você se relaciona com uma pessoa sem o uso de preservativo, por exemplo, já é algo de se colocar em risco. Então as pessoas assim acabam aceitando muita coisa porque se acha às vezes muito inferior. A autoestima, por incrível que pareça, eu estava em Boston há umas 2 semanas fazendo um curso a respeito da questão da psicologia das relações, assim, como que as pessoas se comportam, e eles falaram o quanto que assim o start é a autoestima. Então, por que não buscar um profissional? Se você vê que você está vulnerável, busque um profissional, faça um acompanhamento, porque a tendência de diminuir é muito grande, porque a pessoa se empodera, fala, olha, não, eu não preciso exatamente daquilo. Então, em todos os comportamentos, no excesso da bebida, com quem se relacionar, mas isso impacta muito no psicológico da pessoa, o pós. O que eu vou fazer? Como que eu vou me estruturar? Então, tem muitas pessoas que estão numa ganância de, às vezes, um relacionamento, de encontrar alguém, de não querer ficar sozinho, principalmente a pessoa precisa aprender a ficar sozinha. Aí é um tema que a gente discorreria por muito tempo, mas o psicológico afeta muito o como a pessoa se comporta, né? Como ela está naquele momento. Ela precisa entender todo esse cenário. Pra gente fechar, doutora? Antes, né? Só uma coisa. Terapia deveria ser obrigatório para todo mundo. Sim. Uma avaliação de saúde mental. Porque você, antes de você começar, porque não é só no excesso de bebida, de sexo, de festa. Tem comida, tem sedentarismo, tem coisas que impactam no valor lá da saúde pública. Se eu souber prevenir, eu diminuo depois os leitos de hospital com gravidade, que a gente não tem estrutura. A gente pode criar um círculo virtuoso em vez de um círculo vicioso, né? Para a gente fechar, doutora, não dá para deixar de falar isso. Para pessoas que têm algumas doenças, comorbidades, alguma orientação especial? Perfeito. Pessoal, eu sei que quando você está feliz, você perde o parâmetro, você está cheio de endorfina, diminui seu limiar de dor. Mas palpitação, dor no peito, falta de ar, tontura, foi rápido, não importa. Tem pressão alta, diabetes, colesterol, parou tudo e vai para o socorro. Sim. Fora outros problemas mais graves. Sim. Então, se o medicamento tem que ser tomado na hora certinha, ficar atento a isso. Isso é fundamental, perfeito. Você vai pra festa, não deixa de tomar remédio. Pessoal, meninas também que têm pressão alta e tomam diurético como tratamento, falam, não vou tomar hoje porque eu vou beber. Não. Toma medicação, dá um espaço maior para bebida. É claro que não é ideal, né? Vai beber e vai tomar medicação, mas se isso vai acontecer, dá no mínimo 1 hora para ter a absorção da medicação. Não deixe de tomar medicação. Livinha, minha produtora, fechamos? Fechamos então, acho que o principal nós falamos, né? Queria agradecer demais a presença de vocês. Nós conversamos com a doutora Marcela Bianca, neuropsicóloga. Doutora, bom demais te conhecer. Obrigada pelo convite, conte sempre comigo. Também com a doutora Nicole Queiroz, cardiologista e também coordenadora no pronto-socorro do Hospital Público do Ipiranga, a quem também agradeço muito a presença, doutora. Muito obrigada pelo espaço. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência e pela companhia. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema
tema pra gente, é só enviar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um bom carnaval para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.